dia! E aí, meu povo querido, tudo bem? Bom dia! Tudo bom dia? Legal, sejam bem-vindos à nossa primeira live, aula virtual ao vivo de matemática, oitavo ano aqui do Ângulo de Salto. Bom, vamos começar. Quero começar a aula de hoje dando um recadinho para vocês, recado muito importante. Acho que todo mundo viu lá no grupo do WhatsApp que nós temos a TC Online lá do Plural. E a TC Online lá do Plural é até amanhã. Até amanhã à noite, vocês podem pegar a TC Online lá. O que vocês vão ter que fazer na TC Online? Deixa eu pegar minha colinha aqui. A TC Online Professor, de mas isso aí é vocês... da lista 2, né? Lista 1 e lista 2. Os 4 exercícios da dose mínima. Aham. Beleza? Lista 1 e Beleza. lista 2. Os 4 exercícios da dose mínima. Fazer até amanhã. Eu sempre estou mandando em arquivo para vocês a resolução dos exercícios, para vocês corrigirem. Vocês não estão só copiando, né? Vocês estão fazendo e depois corrigindo, né? Bom, então a ideia da aula de hoje é o seguinte. Começar a tirar algumas dúvidas. A primeira parte que a gente vai tirar dúvida é de expressão algébrica, que a gente começou a ver na sala de aula e acabou tendo que finalizar aqui online. Em casa, página 437. Bom, vou começar aqui, povo. Vou compartilhar a tela com vocês e aí eu vou explicando conforme vocês forem tendo dúvida. Professor, precisa escrever tudo isso no caderno, conforme vai tendo dúvida? Eu acho que você já tem feito, né? A ideia agora é só a gente tirar as dúvidas mesmo, né? Você mandou isso daí, professora, ou não? Mandei. Mandei sim. Mandou esse? Mandou esse e mandou mais. Não sei se vocês viram, no último roteiro que eu entreguei para vocês, eu mandei um link de Google Drive. Ai, não Chegaram a brinca. perceber? Nesse link de Google Drive tem tudo que eu tô mandando para vocês. Eu coloquei tudo lá. Aí se vocês acessarem, vocês conseguem ter tudo, inclusive esse daqui. Vamos lá. Então, vou começar aqui a página 437. Olha só, pessoas, o exercício 1, ele pedia para a gente reduzir os termos semelhantes e depois falar se é monômio, binômio, trinômio, polinômio. Alguém teve dúvida nesse exercício número 1? Eu quem? Laura. Laura, que dúvida que você teve? Pergunta aí para eu te explicar. Eu não estou muito bem lembrada como faz para reduzir os termos semelhantes. Eu não estou fazendo muito certo, eu acho. Entendi. Bom, vamos ver. Se eu entendi a tua dúvida, vamos ver se eu consegui explicar. Por exemplo, tá enxergando aqui a letra A, né? Tô. Tá, a ideia é a seguinte. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 monômios. Tudo bem? Sim. Aí, o que eu tenho que perceber de cada monômio? Qual é o coeficiente e qual é a parte literal? Veja só, esse monômio aqui, Laura, me ajuda. Quem é coeficiente, você lembra? Coeficiente É o Y. número. Não, é o número. É o 2. Não. Você tá vendo que eu tô selecionando um monômio aqui? Aparece para você eu selecionando? Peraí. Acho que eu estava olhando errado. Sim, é o 5. Isso. Ô, gente, vocês enxergam a minha seleção aí? Sim. Tá. O 5 é o coeficiente. Laura, quem seria a parte literal? Quem não é coeficiente? O Y? Não, ó. O monômio é 5xy², certo? O coeficiente, então, eu não estou confundindo coeficiente com a parte literal. Eu vou pegar meu caderno, eu acho. Peraí. Ó, coeficiente, Laura, é um número. E a parte literal é todo mundo que sobra que não é um número. No caso, é o xy². Deu para sacar? Sim. Ó, olha esse outro monômio aqui que eu selecionei. 7x³. Quem é coeficiente? Laura?
É o 7. Isso, e a parte literal? O x e o 3? O x ao cubo, perfeito. Olha esse daqui, ó. Deixa eu ver, peraí. Esse aqui. Lá embaixo no resultado que eu selecionei. Quem é o coeficiente? 15. E a parte literal? X ao quadrado. Perfeito. Laura, até aqui algum problema? Não. Tá. Se você for tendo dúvida, você vai me perguntando. Então, qual que é a ideia, Laura? A ideia é eu fazer o seguinte. Eu vou ter que pegar todos os monômios que têm a mesma parte literal e vou juntar. A gente tem que ver quais desses termos aqui são termos semelhantes. O que é um termo semelhante? Que tem a mesma parte literal. Parte literal. Isso. Então, olha só. Aqui eu tenho xy quadrado. Se você olhar aqui em cima, aparentemente não tem xy quadrado. Então, copia ele aqui. Agora eu vou pegar o 7x cubo. Quem também é 7x cubo? Ó, tem 7x cubo. Lá na frente tem menos 9x cubo. E lá na frente ainda tem mais 2x cubo. Veja que eu deixei todo mundo que é x cubo, todos os monômios que têm a parte literal x cubo, um pertinho do outro, para ficar mais fácil de eu ver depois. Veja também outra coisa muito importante aqui, ó. Aqui eu tenho 9x quadrado y. Então, eu vou deixar 9x quadrado y. Desculpa, 9y quadrado x. Então, eu vou deixar o 9y quadrado x aqui quietinho, perto do outro y quadrado x, porque eles têm a mesma parte literal. Ou seja, são semelhantes. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou pegar cada um desses caras que eu pus um pertinho do outro, que tem a mesma parte literal, e vou juntar. Então, olha só. O 5xy quadrado não tem nenhum outro xy quadrado perto dele. Então, eu deixei ele quietinho aqui. Agora, vamos juntar esses caras aqui, que são x cubo. Olha só. Deixa no mesmo lugar os que não tem como juntar com outros, é isso? Isso. Todo mundo que dá para juntar, eu ponho pertinho, para ficar mais fácil. Entendi. Então, olha só. Eu tenho 7x cubo, perco 9x cubo. Quantos x cubos eu fico? Eu fico com menos 2x cubo. Aí eu tenho menos 2x cubo e ganho 2x cubo, vai dar 0x cubo. Entendeu? Peraí, professor, que cortou um pouco. Tem como você repetir, por favor? Tem sim. Olha só. Tenho 7x cubo, perco 9x cubo, eu perco 2. Perco 2x cubo e ganho 2x cubo, eu fico com 0x cubo. Ah, tá! É que eu não estava entendendo antes, tipo assim, como fazia a conta, porque tinha a potenciação lá em cima, o número em cima, e daí eu ficava pensando, mas o que eu tenho que fazer com isso? Tem que multiplicar? O que eu tenho que fazer? Eu não estava lembrando direito. Entendi. Na verdade, com a parte literal, você não tem que fazer nada. Você faz a conta com o número da frente. A parte literal, ela só serve para falar para a gente assim, esse número eu vou fazer conta com quem? Entendeu? Ah, tá, para juntar as partes, assim. Isso, é isso aí. Olha só, eu tenho 9y ao quadrado x, mais 1, quando não tem nada na frente é 1y ao quadrado x. Com quantos y ao quadrado x eu fico? 9 com 1, eu vou ficar 10. 10y quadrado x. E aqui, vocês têm que perceber uma coisa muito importante. Olha só. 5xy quadrado com 10y quadrado x, eu posso juntar. Por quê? Porque a parte literal é a mesma.
xy quadrado e xy quadrado é a mesma coisa. Lembra que a ordem dos fatores não altera o produto? Então, eu posso juntar xy quadrado com y quadrado x. Só tá fora de ordem, mas a parte literal é a mesma. Então, Professor, mas 5 com 10, 15. Colocar primeiro o maior, depois o menor? Normalmente, a gente coloca sempre primeiro o x e depois o y. A apostila de vocês colocou assim, só para vocês perceberem que a ordem não importa. Ah, então, tipo, se tiver um número com a mesma parte literal do outro, só que um deles tá tudo embaraçado, meio... tá diferente, assim, pode juntar também? Pode juntar também, porque a ideia é que a parte literal seja a mesma, que não quer dizer que vai estar na mesma ordem. Ela só tem que ser a mesma. Ô, professor, mas teve um que tava assim e você colocou diferente. Mas aí tem que ver se tá tudo igualzinho. O que é tá tudo igualzinho? Veja, aqui tá fora de ordem, mas quem tá ao quadrado é o y. É o Y. O x não tá com a potência 1, não tem expoente lá, é 1. Ah, e lá também. Então tinha que ver. Às vezes eu erro, pessoas. Eu tô fazendo muita coisa ao mesmo tempo. Às vezes eu erro. Professor, vai na Oi. letra B desse exercício. Vamos lá, É, tô a aqui na letra letra B. B. Tá, então olha Aí, só. ó, partes literais diferentes. É porque, ó, veja só. O menos 7, ele é coeficiente do A quadrado B. E o 7 é coeficiente do AB quadrado. Então, numa parte literal, quem está ao quadrado é o A. Na outra, quem está ao quadrado é o B. São diferentes. Mas a outra também. Pra ser igual, teria que ser A quadrado B, B, A quadrado. Isso! Veja, Ah, na tá. de Mas cima... a outra, Fala, pode falar. a de cima, o x e o y estão ao quadrado. Não, quem está ao Não. quadrado é só o Y. O X, olha aqui, não tem potência. Na B... Ah, pera, esquece. Enxergaram que na B, quem está ao quadrado é só o A? O B aqui não É, tem? mas e o outro 7AB lá, professor? Então, Os dois com- estão. Então, mas quem está ao quadrado aqui no 7AB é só o B, ó. É o B que tá. Olha o A aqui. O A não tá. Tá, agora eu entendi. Você não juntou... você não juntou o menos 7A Professor, ao quadrado B com 7AB ao quadrado porque tá diferente, assim, tipo, o A que tá ao quadrado e o B que tá sozinho? Exatamente, é isso mesmo. Eu só posso juntar quando as partes literais são estritamente iguais. Parecida não pode juntar. mas tipo, se fosse 7B ao quadrado, daí poderia juntar? Aí você tem que juntar. Ah, tá. Não é nem que pode, você tem, é obrigatório. Deu para entender a diferença deles, meu povo? Sim. E não dá pra somar isso, professor, já que é igual? Mas não é igual, não posso somar. Essa que é a sacada. Aqui não tem nenhum termo semelhante. Tem termo, sim, que tem a mesma variável. A variável é a letra. Aqui a letra é A e a letra é B, e a letra é A e a letra é B. São as mesmas variáveis. Mas não é a mesma parte literal. Porque aqui... Ah, quer ver? Tive uma ideia para mostrar para vocês que não é a mesma coisa. Olha só. Vou abrir minha lousa aqui, tá bom, povo? Porque professor Chique tem lousa. Olha a minha lousa que linda. E ela é facinho de apagar. Linda. Ó, 1 Melhor dá lousa por essa. 7A ao quadrado B, certo? O outro tá 7AB quadrado. Veja só, o que quer dizer isso daqui? Vocês lembram o que é uma potenciação? Sim. É uma multiplicação de fatores iguais, não é? Uhum. A vezes A. Isso, então isso aqui é 7AB. Concordam comigo que é 7AB? Uhum. Sim. Agora, olha esse cara aqui. Esse cara é 7A... E aqui? BB. BB.
São iguais? 7AAB com 7ABB? Não, é diferente. Então não pode juntar. Então você não pode juntar esses caras, porque não tem a mesma parte literal. Professor, faz um com fração, assim? Faço, vamos lá. A letra C de boa? Uhum. Olha a letra D. A letra D tem fração. Eu tenho 2A sobre 5 mais 7AB sobre 3 menos AB sobre 6 mais 3A sobre 4. Vejam que importante aqui. Eu só vou poder juntar quem tem A com quem tem A. E vou ter que juntar quem tem AB com quem tem AB. Qual é o problema de juntar isso daqui? O problema de juntar isso aqui é que é tudo fração. Denominador. Isso. Então, primeiro eu vou ter que fazer os denominadores comuns. E aí, o que eu tenho que fazer com isso? Olha só. MMC. MMC. Exatamente. E o MMC de 3, 4, 5 e 6, você vai decompondo lá em fatores primos e multiplica esses caras aqui, dá 60. Todo mundo sabe fazer isso? Sim. Eu não posso juntar primeiro os termos e depois fazer isso? Juntar, que você fala, é colocar o A perto do A e o AB perto do AB? Isso você pode fazer, não tem problema nenhum. Eu fiz ao contrário. Primeiro fiz o MMC e depois lá embaixo eu coloquei um pertinho do outro. Mas tanto faz. Bom, aí o MMC deu 60, beleza? Vamos lá. Aqui. Ô, professor, daí Oi? você corta os 60? Não, não pode fazer isso. Ó, vou mostrar. Então, o que a gente tem que fazer aqui? Deu 60, não deu? Aí eu vou ter que dividir pelo de baixo. Sempre eu pego o denominador calculado e divide pelo denominador dado. 60 dividido por 5, 12. 12. 60 dividido por 3, 20. Ô, professor, mas não tem que fazer dividir pelo de baixo, multiplica pelo de cima? Isso, é isso que eu vou fazer daqui a bocadinho. 60 dividido por 6, 10. 60 dividido por 4, 15. Então, eu peguei todos os denominadores dados e dividi, calculados e dividi pelo dado. Aí, o que eu vou fazer com esse 12, com esse 20, com esse 10 e com esse 15? Que são resultados dessas divisões. Isso! Vou multiplicar pelo número de cima, olha lá. Opa! Então, tem aqui o 2A, vou multiplicar pelo 2A. Tem o 7. E por que não pode cortar os 60? Não pode cortar o 60 porque isso é uma expressão. A gente só corta o denominador quando é uma equação. Certo? Equação é quando tem aquele igualzinho, né? Isso, e aí a ideia é você passar de um lado para o outro os caras. Não escutei, Laura, de novo. Eu não entendo muito bem quando que eu tenho que cortar um número, não. Eu esqueci. Quando é equação, você corta. Quando é expressão, que é o caso aqui, não é uma equação, você deixa. Mas por que eu corto mesmo quando eu faço já a conta? Por que você corta? É pelo seguinte, ó, deixa eu fazer esse parêntese para você entender, depois eu volto aqui. Por exemplo, 2x sobre 7 igual a 14 sobre 7, por exemplo. Por que a gente fala que pode cortar esse 7 aqui? Pelo seguinte, ó. Quando eu tenho duas frações que são iguais, quando duas frações são iguais? Quando o de baixo é igual ao de baixo e quando o de cima é igual ao de cima. Então, se embaixo já está igual, basta eu só fazer a conta com o de cima. O de cima tem que ser igual. Então, basta eu fazer a conta, 2x igual a 14. Então, x é igual a 14 sobre 2, x é igual a 7. Então, na verdade, não é que a gente corta esse número de baixo. Na verdade, a gente não usa o número de baixo, porque o número de baixo já está igual. Mas você falou que tem corta quando, tipo, o número a parte de baixo, os dois são iguais,
E a parte de cima também, só que só a parte de baixo aí das frações são iguais. A de cima não. Laura, fala de novo que eu não entendi. É porque você disse que a parte de baixo tem que estar igual para cortar, mas ela Ó, tá a igual. parte de baixo é parte de 7 cima e a não outra tá parte igual. de baixo é 7. Elas estão iguais. Mas e a parte de cima? Então, quando que duas frações são iguais, Laura? Você sabe? Quando a parte de baixo é igual. A outra de baixo. E a parte de cima Também? também é igual à outra de cima, exatamente. Então, olha só, a parte de baixo, 7, já está igual. Eu não preciso pôr ela na conta. Já está feita. Só falta eu fazer a conta com a parte de cima. Então, se só uma parte da fração tiver igual, uma parte das duas tiver igual, que nem o 7 aí, já pode cortar os dois. Não precisa estar tudo igual. Não daria. Isso, exatamente. Ah, tá, entendi. Obrigada, professor. Imagina. Então, vamos lá. Continuando aqui. Então, olha só. Então, o 10 vai multiplicar... Opa! O 10 vai multiplicar o AB e o 3A, e o 15 vai multiplicar o 3A. Então, vai ficar 12 vezes 2A, 24A. 20 vezes 7AB vai ficar 140 AB. 10 AB e 15 vezes 3, 45A. Então, olha lá. E tudo sobre 60, porque não é uma equação. Veja, não é uma equação igual a outra equação de denominadores iguais que eu poderia cancelar. É uma fração só. Aí, o que eu vou fazer? Oi? Você fez ali, na parte dos 7/3 AB, você fez 20 vezes 7? Para chegar em 20 vezes 140? 7. Exatamente. Olha aqui, ó. 20 vezes 7, 140. 20 vezes 7, 140. 15 vezes 3, 45. Certo? Continuando. Aí, o 60 eu não posso juntar. Então, o que eu... Desculpa, não posso cortar, porque não é uma equação. Mas o que eu posso fazer? Juntar os termos semelhantes. Isso, olha lá. O 24A, vou deixar perto do 45A. Olha aqui. E o 140AB, vou deixar perto do menos 10AB. Olha aqui. E agora eu vou juntar os termos semelhantes. Tenho 24, tenho 45, eu tenho 69. Tenho 140, perco 10, tenho 130. E tudo sobre o 60. Aí, no caso, é um binômio, porque tem duas partes. Tudo bem, então, esse com fração? Tudo. Tá. Ó, letra E, letra F. A letra F é igualzinha àquela anterior, meu povo. Ó lá. Igualzinha. O 2, tudo igual. Tem mais alguma dúvida aqui de algum dessa lista? Professor, Pode o falar. parênteses, ele não faz diferença, né? É só quando o número tá dentro do parênteses que você tem que mudar o sinal daí. Faz uma diferença gigantesca o parêntese. Olha só aqui. Vamos para minha lousa. Presta atenção aqui, povo. Quando tem parêntese, eu tenho que pegar o sinal da frente do parêntese e fazer a regra de sinal com todo mundo que está lá. Mais com mais. Mais. Então, mais A. Isso. E mais com menos. Menos. Menos 3A x cubo. Aí eu peço para vocês perceberem. O que vocês podem falar para mim disso daqui e do parêntese? O que eles são? Iguais ou diferentes? São iguais? São iguais. Então, a gente tem uma regra prática que a gente fala assim. Quando o mais está na frente de um parêntese, a gente mantém o que tem no parêntese. Vamos fazer a regra de sinal com menos aqui, ó. Opa. Sempre, professor, quando mais estiver na frente, a gente sempre vai manter os mesmos sinais? Sempre vai manter os mesmos sinais. Beleza?
Então, olha só. Menos com mais, menos. E Menos. menos com mais, menos. Menos. Então, fica 5A e AX cubo. Menos ax cubo. O que vocês puderam perceber do parêntese e desse cara aqui? Mudou o sinal. Diferente. Mudou o sinal. Isso. Então, a gente sempre fala que quando o menos está na frente do parêntese, troca Muda o sinal. Isso. Escrevi aí para vocês, inclusive. O mais na frente do parêntese. Mantém o sinal dos termos que estão entre parênteses. O menos na frente do parêntese. Troca os sinais dos termos que estão em parênteses. A gente faz o oposto. Aqui eu tinha o 7ax² e permanece o 7ax². Quem não usa, copia. O mais na frente do parêntese, a gente copiou esse cara aqui, ó. Mais a menos 3ax³. E o menos na frente do parêntese fez a regra de sinal. Então ficou menos 5a menos ax³. E agora eu vou fazer o que eu estava fazendo. Olha só. O 7ax² põe perto de outro ax². Mas vejam, não tem outro ax² aqui. Ele fica sozinho. O mais a vai ficar perto do menos 5a, porque são termos semelhantes. O menos 3ax³ vai ficar perto do menos ax³, porque são termos semelhantes. E agora eu faço a conta com os termos semelhantes. Então, olha só. 7ax², tenho a perco 5a, perco 4a. 4a. E perco 3ax³, perco mais um ax³, no final eu estou perdendo 4ax³. E vejam que todos esses termos aqui, ó, não são semelhantes. Portanto, não pode juntar. Então, vai ficar esse trinômio aqui. Então, que nem a Isa falou, mas professor, o parêntese muda? Muda tudo. Olha só aqui esse de baixo. Vai ter que trocar o sinal de todos esses caras aqui e de todos esses caras aqui para juntar. Percebeu, Isa? Meu Deus. Uhum. Então, vejam, essas coisas, elas não são difíceis, mas é muito detalhezinho. Não tem jeito, tem que prestar atenção. Dessa lista aqui, pô, se vocês perceberem, é tudo igualzinho. O que muda é que às vezes tem fração, às vezes não tem, mas tá tudo resolvidinho aqui para vocês, ó.